Vamos lá, galera. Vamos começar nossa aula dessa semana. Nem sei que número de aula que nós estamos, né? Já me perdi na contagem. Mas enfim, ó, eu havia comentado hoje que iria começar essa aula falando um pouquinho sobre essa atividade número um que eu não tive oportunidade na live de hoje, né? A gente fez uma série de atividades e corrigimos e fizemos juntos e debatemos, mas faltou essa atividade número um aí para que o professor fizesse um comentário com vocês, né? Até porque eu não poderia me alongar, hora de almoço, né? Até brinquei com vocês que eu estava sentindo o cheirinho do almoço. Enfim, tá? Mas a atividade ali ela é bem tranquila, né? Ela faz um comentário ali sobre várias influências que a Grécia ela legou aí para a história, né, e para a formação da cultura ocidental, e ela faz um destaque ali a questão do teatro, né, teatro grego. E daí ela pede para a gente levantar algumas informações acerca do teatro grego e até dar um direcionamento para nós, né, como por exemplo ali, ó, os estilos que eram encenados. A gente viu lá que os estilos encenados eram a tragédia e a comédia, né? A tragédia e a comédia eram os dois gêneros que faziam parte aí das peças teatrais encenadas pelos gregos, né? Os principais atores, quem eram os autores, né? Os autores do teatro grego, os atores, né? Eram os homens, né? Então a gente já destacou isso durante a aula de hoje, que as mulheres não participavam, que as mulheres elas não tinham essa liberdade de participar, né? Então, enfim, é colocar esses elementos aí que a gente acabou discutindo durante a aula de hoje, né? Aí a gente vai avançar agora para aquilo que seria a nossa próximo trabalho, né? A nossa próxima unidade aí. A gente ainda vai continuar na Antiguidade Clássica, só que agora nós vamos trabalhar com Roma, né? E aí o professor propôs aí a gente fazer uma análise rápida aí do ponto de partida, né? Essas atividades e essas reflexões que se encontram aí no ponto de partida, elas são significativas para nós, tá? Então lá na página 27 vocês vão encontrar aí essa imagem, né? Uma imagem bem bonita, bem significativa, né? Chama bem a atenção. Do Coliseu de Roma, né? A gente sabe, eu sei que todos vocês sabem aí para que foi essa construção, para que ela servia, para que ela era utilizada no contexto da Roma antiga. Hoje ela é uma ruína, né? Muito visitada aí pelos turistas, né? Possivelmente agora está vazia, né? Em virtude dessa situação de pandemia que o mundo está vivendo e que a Itália viveu com uma intensidade gigantesca, né? Eu acredito que são poucas as pessoas que ainda estão transitando aí, principalmente os turistas, né? Ainda não se sentem seguros, né? De ir para esse local, então eu acredito que agora é um deserto, né? Um vazio esse local. Mas é um local que tem uma história muito significativa, né? Tem uma importância muito grande, né, para a história da Roma antiga e para a história da humanidade. E o ponto de partida ele põe uma reflexão para nós, né? Reflexão. Qual é a reflexão lá? Destino de turistas do mundo inteiro, Roma e suas ruínas, como o Coliseu, apresentado na imagem, constitui os vestígios de um dos mais poderosos impérios que já existiu, o Império Romano. Estima-se que, em seu apogeu, mais de 50 milhões de pessoas estivessem sob o domínio romano, vivendo em uma área que atualmente se espalha por mais de 40 nações. Além dos inúmeros Além dos números, perdão, sempre grandiosos, o que mais impressiona na história de Roma é o modo como uma pequena aldeia de camponeses às margens do rio Tibre se transformou em um império político, econômico e cultural que influenciou grande parte da civilização ocidental. Então é um esplendor muito grande, né? Tem uma relevância muito grande aí a civilização romana da antiguidade, né? Assim como os gregos, né? Também tiveram uma importância histórica muito grande. E se nós unirmos os dois aí, nós vamos ter as bases aí da formação da civilização oriental, né? A antiguidade greco-romana, a antiguidade clássica, que deu aí o embasamento, né, para a formação daquilo que nós vivenciamos, que é a cultura ocidental. A questão coloca o seguinte aspecto para nós: ó, discuta com os colegas e organizem uma lista de monumentos, traços culturais e influências de Roma antiga que chegaram até os dias
atuais. Então, ó, a minha proposta para vocês, né? Espero que vocês assistam a minha aula antes da live da próxima quarta-feira. A minha proposta é que na próxima quarta-feira a gente converse um pouquinho sobre esses monumentos romanos, né? Tal como aí o Coliseu, quais outros monumentos romanos chegaram até os dias atuais aí como vestígios da civilização romana, como elementos que nos colocam aí dentro desse universo do que foi a civilização romana na antiguidade. Enfim, então tá lançado aí o desafio, tá? Vamos fazer isso daí, vamos tentar discutir isso na nossa próxima encontro ao vivo, na nossa próxima live. Então, nosso assunto de hoje é Roma Antiga, Antiguidade Clássica Roma Antiga. Tá? Para vocês aí, né, na página 27, remete-nos a qual unidade? Deixa o professor dar uma olhadinha aqui, qual unidade que é, para a gente ficar bem colocado nisso daí, tá? A página 27 nos remete à unidade 8, né? Roma Antiga, formação do mundo romano, tá? Então a gente vai trabalhar aqui os aspectos iniciais aí da formação do mundo romano na antiguidade. Então, a princípio aí a gente tem uma caracterização geral, tá? O professor elencou para vocês uma caracterização geral. Paciência um pouquinho aí com Asterix e Obelix, né? Eles vão ficar se mexendo um pouquinho aí, mas enfim, é só para dar uma ilustrada, e meu braço caiu aqui, mas já está normal de novo. Tá? Bom, onde é o local onde se desenvolveu os romanos na antiguidade? Né? A região que hoje nós conhecemos como Península Itálica. Né? Em tese, Europa, né? Todo mundo remete aí ao espaço territorial do continente europeu, e a Península Itálica é a tal da bota, né? A bota da Europa, onde hoje nós encontramos a Itália. Tá? Região conhecida como a região do Lácio. Tá? Era assim que se autodenominava aquela região na antiguidade. Os romanos, né, os povos que deram origem aos romanos, eles se estabeleceram às margens, né, de um rio ali na região central da Península Itálica, que é o rio Tibre. Então aqui segue a mesma lógica, né, de sedentarização, né, dos povos ao longo aí da evolução histórica, desde a pré-história. A partir do momento em que se estabelece essa ideia da sedentarização, os povos eles vão procurar as regiões que são próximas aí aos rios, que favorecem o desenvolvimento, né, da agricultura, né, do cultivo de alimentos. Enfim, essa região aí, às margens do rio Tibre, apresentava um solo fértil, né, o que proporcionou o desenvolvimento das atividades agrícolas e, consequentemente, aí, promoveu, né, condições para que o processo de sedentarização dos povos naquela região pudesse acontecer. Então é ali que se surge, né, aquela pequena vila, aquele pequeno vilarejo, né, que a gente até viu lá no ponto de partida, né, falando como uma pequena aldeia de camponeses às margens do rio Tibre. Então é uma pequena aldeia que se estabelece nessa região com o intuito da sedentarização, e essa pequena aldeia ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai ganhando uma dimensão ao ponto, né, de se formar aí um dos grandes impérios que existiu na antiguidade. Né? Um outro elemento que o professor destacou para vocês aí nessa tela é a questão do litoral pouco recortado. Né? Aqui a gente poderia até fazer uma comparação, né, em relação aos gregos, né? Os gregos eles tinham um relevo acidentado e um litoral bastante recortado, o que favoreceu aí o aspecto da navegação para os gregos, né? Eles tinham essa facilidade natural. Os romanos eles já não tinham essa facilidade natural. Os portos naturais em abundância eles não existiam, mas isso não significou, né, uma limitação para os romanos. A gente vai ver que ao longo da sua história os romanos eles também desenvolveram técnicas de navegação através do mar Mediterrâneo, conquistas territoriais bastante significativas, ao ponto que ao longo da evolução histórica de
Roma, eles acabaram dominando ali a navegação no mar Mediterrâneo, né? Depois das guerras púnicas, né? Lembrem bem desse nome aqui, guerras púnicas, mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, né? Eles conseguiram dominar ali o cenário do comércio marítimo no mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo até surgiu uma expressão, né? Entre os romanos, que eles falavam que o mar Mediterrâneo era o Mare Nostrum. Ó, gastei meu italiano agora, né? O Mar Nosso, certo? Bom, os povos que habitavam a região aí da Península Itálica, tá? Os principais povos, óbvio, né, que habitavam ali aquela região. Então, ao norte, né, encontrava-se os gauleses, tá? Ao qual o Asterix e Obelix aí, eles são a representação dos gauleses, né? Região da Gália, esses gauleses, eles sempre foram um problema para os romanos, né? Eles nunca se submeteram tão facilmente à dominação romana, tanto que quem conhece aí um pouquinho da saga, né, do desenho aí, da história em quadrinhos, o desenho Asterix e Obelix, que até virou filme, a gente vê que é uma constante luta, né, entre os romanos tentando dominar os gauleses e os gauleses resistindo. A gente sabe que na história tem uma tal de poção mágica que eles tomam, ficam super fortes, enfim. Tá? Mas assim, por isso que eu coloquei aí o Asterix e Obelix para dar uma ilustrada aí, para animar um pouquinho essa tela inicial. Na região central, vai encontrar ali os dois principais povos, né, que vão dar origem, né, ao pequeno vilarejo de Roma, que posteriormente vai virar uma cidade, que vai ser ali o centro, o epicentro, né, essa palavra epicentro agora também está bem na moda, né, então vamos usar, é o epicentro ali do desenvolvimento que os romanos vão ter na antiguidade. São os etruscos e os latinos, né? É atribuído aos latinos, né, o início desse aldeamento, né? E posteriormente os etruscos eles acabam se fundindo ali com os latinos, e aí a gente tem, né, a formação inicial da cidade de Roma. E na parte sul da Península Itálica nós vamos encontrar, né, uma presença ali de povos oriundos da região balcânica, né, os gregos. Fazendo uma ponte com o conteúdo anterior que nós trabalhamos, né, quando nós trabalhamos a Grécia Antiga, o professor até apontou para vocês que houve lá a segunda diáspora, os gregos eles partiram, né, em busca de territórios na região da Península Itálica e da região da Península Ibérica, né? Então, nessa região da Península Itálica, na parte sul da Península Itálica, nós vamos encontrar a presença de gregos ali, de colônias gregas que ali se estabeleceram, que posteriormente, né, com a expansão territorial que os romanos tiveram, eles acabaram subjugando essas cidades gregas aí ao seu domínio, e essa região ficou conhecida como a região da Magna Grécia, tá? Ou a Grande Grécia, que são essas colônias que se formaram ali na segunda diáspora que os gregos tiveram, né? Tchau, Asterix e Obelix, né? Apresento para vocês agora a loba capitolina. Ela vai permanecer um pouquinho aí para nós, porque existe uma relação dessa tela com a loba capitolina, tá? Bom, sobre a fundação da aldeia e da cidade de Roma. Tá? O que a gente tem aí para apresentar para vocês? Então existem duas versões, né, que a história ela tem aí a respeito, né, da fundação da cidade de Roma. Existe uma versão baseada em estudos arqueológicos, tá? E a arqueologia, né, as escavações, os documentos encontrados, né, e esse histórico desenvolvido pela ciência arqueológica coloca para nós que foi por volta do ano 1000 a.C. que surgiu um aldeamento, um vilarejo ali na região central, às margens do rio Tibre, né? Que é um aldeamento fundado pelos latinos e que foi a partir desse aldeamento que houve um processo de evolução e o desenvolvimento aí da cidade de Roma. Tá? Isso é a versão arqueológica, a versão científica que nós temos para o surgimento de Roma. Agora, se nós voltássemos no tempo, né, chegássemos em Roma, na antiguidade romana, né, seja no período do Império, da República, ou até mesmo na monarquia, e nós perguntássemos para qualquer romano como que surgiu Roma, eles fatalmente iriam contar para nós a versão lendária, tá? E essa versão lendária ela faz uma referência por volta ali do ano 753 a.C. e conta para nós uma historinha, né? Uma historinha dos dois irmãos, o Rômulo e o Remo.
Tá? Rapidamente o professor vai falar dessa historinha aqui, porque vocês até vão encontrar essa história lá na página 29. Daí vocês vão ter a oportunidade de ler com uma riqueza de detalhes maior. Né? Conta a história lá que nasceu 2 gêmeos, né? A princesa Rhea Silvia, né? Ela deu a luz a 2 gêmeos, né? Chamados aí o Rômulo e o Remo. E o tio dela que estava no poder, o rei Amúlio, ele tinha assim, havia uma lenda, né? Havia uma ideia de que esses filhos da Rhea Silvia, eles iam destronar ele. Tá? Então ele acabou aprisionando a Rhea Silvia lá num templo como uma sacerdotisa, e quando as crianças nasceram, ele ordenou para o soldado que matasse as crianças. Só que o soldado ficou com dó, não quis matar e tal, colocou as 2 crianças num cestinho, colocou no rio Tibre e a cestinha navegou com essas crianças. Até que se enroscou numa galhada às margens do rio Tibre e uma loba apareceu. É aí que entra nossa queridinha aqui, né? Loba Capitolina. Prazer, tá? Essa loba, ela tira as crianças do cesto e ela leva para o ninho dela, né? E ela começa a amamentar essas crianças. Olha lá as criancinhas aqui mamando, né, na loba Capitolina. Até que um caçador ele encontra, né? Ele acaba tirando as crianças da loba e ele leva essas crianças e ele cria as crianças em casa como se fossem os filhos dele. Quando essas crianças elas crescem, elas conhecem a verdadeira história delas e na versão lendária elas recebem uma missão. Tá? A missão que elas deveriam, né, construir uma cidade, tá? Demarcar a construção de uma cidade, e também era a missão deles depor o Amúlio do trono. Né? Então daí surge a ideia de que esses 2 irmãos eles começam a demarcar a construção dessa cidade. E nessa história tem uma tragédia, né? Então estou sintetizando para vocês. O Rômulo ele acaba matando o Remo. Porque eles acabam tendo um desentendimento lá na questão relacionada com a mensagem dos deuses, né? E de repente o Rômulo ele se sente enciumado porque existe uma pretensão dos deuses em relação ao Remo, e aí no ímpeto de vingança, de ódio, ele mata o seu irmão, constrói a cidade. E, segundo a versão lendária, ele se torna o primeiro rei de Roma. Coincidentemente, se a gente pegar a questão arqueológica, tá? Na questão arqueológica, nós também vamos encontrar, né, que o primeiro rei de Roma se chamava Rômulo. Tá? Então existe aí essa coincidência. O professor colocou para vocês ali, ó, modo de produção escravista. Né? Essa é a característica da antiguidade clássica, né? Ou da chamada antiguidade ocidental. Nós já trabalhamos isso quando trabalhamos os gregos. Então, para os romanos vale a mesma ideia. Né? Os romanos eles tiveram, né, a base da sua economia, a base da produção econômica dos romanos esteve sempre pautada aí na questão do trabalho escravo. Tá? Claro que em alguns momentos uma maior quantidade de escravos, em detrimento de momentos que havia uma menor quantidade de escravos. Isso até mesmo por causa da questão da forma como eles havia escravidão, né? A escravidão, então, em Roma era semelhante à escravidão na Grécia, né? Como que se tornava escravo? O prisioneiro de guerra. Então, na medida em que os romanos eles começaram a conquistar povos, o número de escravos aumentou, né, para essa civilização. Havia, né, a questão do nascimento, né? Então, se eu nasci filho de escravo, eu me torno escravo. E a escravidão por dívidas também existiu durante um tempo ali, dentro dessa estrutura e desse modo de produção escravista que os romanos eles desenvolveram, tá? Fases da história de Roma. Então, como que a gente trabalha essa ideia das fases da história de Roma? Então, os romanos, né, a história de Roma, ela começa ali em torno, né, do ano 1000 a.C., segundo a versão arqueológica, e ela vai até o ano de 476, quando o último rei de Roma ele é destronado, né, pela invasão dos bárbaros. A gente vai trabalhar isso mais à frente, tá? Nesse período aí, né, entre o ano 1000 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo, né, período aí, né, vamos ver, com 1500 anos praticamente de história, os romanos eles vivenciaram um processo de evolução, a evolução política. E dentro desse processo de evolução política, a gente estabelece uma divisão da história romana, pautada nesse modo de organização política que eles desenvolveram e que eles trocaram ao longo da sua história, né? Então, como vocês devem ter observado aí, ó, são 3 fases, né?
da história romana. A monarquia, que vai do ano de 753 até o ano de 509 a.C., a república, de 509 até o ano de 27 a.C., e o império, que vai de 27 a.C. até o ano de 476. Tá? Então essas são as 3 fases aí que nós iremos trabalhar aí ao longo, né, das aulas que o professor tem preparado para vocês. Então vamos seguir aqui mais um pouquinho a respeito, né, dessa primeira fase aí da história de Roma, que é a fase da monarquia. Tá? Vamos trabalhar a monarquia, certo? Para a gente encerrar esse período aqui dessa aula de hoje e depois para as próximas aulas nós falamos aí da República e do Império. Então sobre a monarquia romana, né, o período, né, inicial aí da civilização romana na antiguidade, existe poucos registros documentais, tá? Então é um período de formação pouco registrado, né, onde algumas escavações arqueológicas permitiram aí que os historiadores eles tivessem alguns conhecimentos desse modo de organização inicial que os romanos eles tiveram, tá? Levando em consideração esses aspectos aí, tá? A gente sabe que na fase da monarquia existia ali um poder centralizado nas mãos do rei, né? E esse rei ele acumulava funções, né? Ele tinha função executiva, ele tinha função religiosa, né? Ele acabava administrando aí os elementos religiosos, né? Como principal divindade, né? E cultuado já como principal divindade, e também, né, as questões relacionadas com a legislação. Um outro elemento importante, né, que o professor vai destacar aqui na monarquia, mas que já vou chamar a atenção para vocês dessa instituição em relação ao restante da história, da evolução política dos romanos, é a existência do Senado. Tá? O Senado ele era um órgão bastante significativo na monarquia, composto aí pelas pessoas mais velhas, né, pelos cidadãos mais velhos da cidade de Roma. Nesse momento a gente está falando da organização política da cidade de Roma, né, do aldeamento que virou cidade. Tá? E o Senado ele tinha função legislativa, né, era aquele que criava as leis, que organizava aí as questões relacionadas com a legislação. Um detalhe importante do Senado, né, é que ele tinha poder de veto sobre a decisão dos reis. Tá? Então os reis eles estavam submetidos aí também, né, a uma aferição, a uma decisão do Senado. Por que eu estou destacando para vocês aqui o Senado e falei que eu ia destacar o Senado, melhor dizendo, tá? Porque essa é a instituição política que vai sobreviver nas 3 fases políticas que os romanos eles tiveram. Então foi uma instituição importante na monarquia. No período republicano ela vai ter uma importância elevada também, tá? Vai ser a principal instituição de poder político. E no Império, o Senado ele também vai continuar tendo uma função de destaque, tá? A nossa política no mundo atual, né, Brasil, mundo aí da Covid, né, mundo do século XXI, tem uma relação muito forte com essa ideia aí do Senado romano, né? Tanto que nós temos uma instituição de poder político que se chama Senado, e por mais que a gente fique dando bastante crédito, né, para o presidente da República, né, porque o cargo de presidente disputadíssimo e tal, eu diria para vocês que o cargo político mais forte, mais significativo no âmbito aí do poder legislativo e do poder executivo é o Senado. Uma vez que o mandato de um senador ele é o dobro do que o mandato de um deputado federal ou até mesmo do mandato de um presidente, né? Enquanto um deputado federal ele permanece 4 anos, o presidente também é mandato de 4 anos, os senadores, quando eles são eleitos para mandatos de 8 anos. Tá? Então ele vivencia aí muitas vezes 2 governos, transições de governo, né? Então é um órgão de poder bastante significativo, tal como esse órgão de poder era bastante significativo na Roma Antiga. Né? E para a gente fechar esse momento, esse conteúdo de hoje, ó, mesmo havendo pouca documentação, né, os arqueólogos eles conseguiram estabelecer uma pirâmide social que
existiu, né, dentro da sociedade romana ali no período da monarquia. Destaque que eu faço para vocês, ó, era uma sociedade baseada no nascimento, né, uma sociedade estamental onde a sua posição social era baseada pelo seu nascimento. Então, na elite estavam ali os bem-nascidos, né, os patrícios, né, a aristocracia romana, né, eram aqueles que tinham os direitos políticos, né, que tinham os direitos de cidadania, eram aqueles que eram considerados descendentes dos fundadores da cidade de Roma e por isso, né, eles eram possuidores de terra, de propriedades, né, tinham direitos, né, de participação, ou seja, compunham aquilo que a gente chama de elite ou aristocracia. Abaixo dos patrícios haviam os clientes. O professor colocou para vocês ali. Clientes, eles eram dependentes dos patrícios. Vamos entender rapidamente quem eram os clientes, tá? Os clientes, eles eram os parentes mais afastados dos patrícios, né? Então, imaginemos assim, eles tinham um parentesco com os fundadores, mas era um parentesco mais afastado. Tá? E em decorrência disso, dessa proximidade de parentesco, vamos dizer assim, eles acabavam tendo uma vida mais próxima dos patrícios e por isso eles eram dependentes dos patrícios. Eles prestavam serviços para os patrícios em troca de uma certa proteção ali na sociedade. Os plebeus eram o povão, tá? Eram aqueles que não tinham direitos, não tinham propriedade, mas eles eram pessoas livres. Tá? Eles gozavam de liberdade. Eles não estavam submetidos aí a um elemento aí de escravidão, né, ou de não ter a liberdade, salvo quando havia o endividamento, de repente ele acabava se tornando aí um escravo por dívidas, tá? Mas um destaque que eu faço para vocês, era a maior parte da população. Era uma grande quantidade, o contingente, né, maior da população romana, né, da sociedade romana no período da monarquia, estava nesse grupo aí que nós chamamos de plebeu. Tanto que a palavra plebeu em latim significa multidão. Os escravos, no período da monarquia, eles eram pouco numerosos. Por que eles eram pouco numerosos? O professor já destacou anteriormente para vocês, né, que a escravidão na Roma Antiga, tal como a escravidão que ocorreu na Grécia, se pautava, né, na questão relacionada com as conquistas territoriais, com as guerras, né, os povos dominados. Como no período da monarquia os romanos eles não tiveram assim uma expansão territorial significativa, né, e um domínio tão grande sobre outros povos, o número de escravos era pouco numeroso na sociedade nesse período aí da monarquia. Tá? O professor termina a aula de hoje, termina essa tela, apontando para vocês que ao final do período, né, da monarquia, havia ali uma predominância dos etruscos, né, que acabaram se fundindo com os latinos ali nesse aldeamento que se formou aí, que nós chamamos da cidade de Roma da antiguidade, e acabaram tendo poder político, né? Eles tinham poder político, né? O último rei da fase da monarquia aí era um rei de origem etrusca. E a mudança da monarquia para a república está meio que associada a um golpe mesmo de Estado que o Senado, que os senadores, que na sua maioria eram de descendência latina, eles vão acabar dando nesse rei etrusco aí para poder subjugar o poder e trazer o poder novamente para os latinos, tá certo? E assim a gente tem o início da fase da República Romana. República Romana a gente vai estar trabalhando na próxima aula que o professor vai gravar, tá, para vocês. A gente vai procurar trabalhar a República e trabalhar o Império também, que são as duas fases, né, que nós temos da história romana, ok? Desafio está lançado, né, para a nossa live de quarta-feira, tá? As ruínas, fazer uma listagem de ruínas romanas que prevalecem, né, que chegaram até os nossos dias, tá? E também qualquer dúvida que vocês tiverem aí em relação, né, à fala do professor, em relação ao conteúdo que o professor colocou para vocês aí durante essa aula, as leituras que vocês fizeram no texto e as atividades que eu irei propor também, ok? Valeu, muito obrigado, um abraço para todo mundo.